a palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando a casa da nossa irmã Lourdes, toda a sua família. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É bom ter nossa liderança de retorno. Irmãos, antes de ministrar a palavra de Deus, quero contar uma bênção, duas bênçãos rapidinho aqui. A primeira é que 4 homens armados, fortemente armados, entraram na casa de uma sobrinha minha em São Paulo, e lá, inclusive, minha irmã estava lá, meus sobrinhos, e esses homens entraram e tacaram o terror e ameaçaram matar a minha família ali, mas Deus guardou, só pegou algumas coisas, alguns objetos materiais, mas Deus guardou a vida da minha família. E eu louvo ao Senhor nesta noite. Eles não sabem que foi Deus. Eles acham que tiveram sorte, mas eu sei que foi o meu Deus que guardou. Amém? E a segunda bênção, irmão, é que eu estava pensando em comprar uma Bíblia católica para me auxiliar nos estudos que eu estou fazendo, e de repente Deus usou o seu servo, irmão Godofredo. Irmão Godô está ali, o esposo da irmã Joyce, e disse: pastor Maurício, eu tenho algo para lhe dar, uma Bíblia para lhe dar. E é católica. Aí eu disse: não é o Senhor, não, é Deus que vai me dar. E de repente ele me deu a Bíblia e eu estou muito feliz. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Irmãos, Deus está neste lugar. A presença do Senhor está neste lugar. Nem sempre a presença de Deus ela vem acompanhada de um barulho. Nem sempre a presença de Deus ela é audível ou visível. Às vezes você no seu cantinho aí calado, de boca fechada às vezes, mas sente a presença de Deus na sua vida, né? Às vezes as circunstâncias da vida ela nos abate, acaba nos abatendo, e a gente vem para a igreja, senta aí. E aí eu pergunto: é possível sentir a presença de Deus? E ao mesmo tempo eu respondo a pergunta: é sim. Às vezes a gente não chora, não grita, não glorifica tanto, mas lá dentro do nosso coração a gente sente que Deus está conosco, a presença de Deus está em nossa vida. Amém? Quem encontrou aí? Samuel capítulo 30, 1 Samuel, versículo 6. Vamos ler só a primeira parte do versículo 6. Foi me dado uma missão aqui para deixar um tempinho para o nosso pastor no final. Quem quer ouvir aí o nosso pastor? Eita! Quantos estavam com saudade do pastor? Diga glória a Deus. Eita! Glória a Deus. Vamos ler a primeira parte do versículo e a última parte do versículo, que diz assim, está ali, ó. Primeira parte: e Davi muito se angustiou. Diga comigo: e Davi muito se angustiou. Agora a última parte: todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Glória a Deus. Eu vou pregar, irmãos, de forma bem compassada, porque o meu objetivo nesta noite é que os irmãos entendam a palavra de Deus. Outro dia eu estava conversando com o meu amigo pastor Edilson, de Agrovila 12, e falando para ele: pastor Edilson, eu acho que nós cometemos muito erro quando a gente tem intenção de pregar para o povo glorificar, para o povo pular, para o povo falar em línguas, e às vezes a gente acaba se frustrando porque a gente espera esse resultado e às vezes esse resultado não acontece, e a gente pensa que por conta disso a gente não foi feliz na pregação.
E eu disse, a nossa pregação ela tem que ter um propósito. Não é do povo pular, não é do povo... Ainda que é bom glorificar a Deus, que Ele é digno de glória, mas o nosso propósito é que você entenda a palavra de Deus. Por isso que Jesus pregava em parábola. Por isso que a pregação de Jesus era mais ensinamento. Era pregação para que as pessoas, os seus ouvintes, ouvissem e entendessem o que Ele estava ensinando. Então eu quero, dentro desse texto, eu quero trazer algo de Deus para nossas vidas em rápidas palavras. Irmãos, nós precisamos permanecer firmes em Deus, mesmo diante das maiores dificuldades, das maiores pelejas, das maiores lutas que nós possamos enfrentar. Temos que permanecer firmes em Deus. Temos que ter consciência do poder que o nosso Deus tem de reverter qualquer situação e fazer aquilo que é o impossível aos nossos olhos, que Deus tenha capacidade de fazer, porque Ele é um Deus que não conhece o impossível. Nós precisamos crer nesse Deus. Se nós trouxermos Deus para o nosso campo de atuação, para o nosso campo de limitações, o nosso Deus é muito fraco. A gente tem que ver o nosso Deus sempre como o Deus grandão, o que pode todas as coisas, e que nada foge do seu controle. Ele está no controle de tudo, no céu, na terra e até no inferno. Deus tem um controle de tudo. Como assim, pastor? Deus está no inferno através do seu juízo. Deus tem um controle de tudo. De tudo Deus tem um controle. E eu quero trazer 4 verdades dentro desse texto. Eu preparei um esboço aqui que ele ia demandar aí mais ou menos meia hora. Mas eu não tenho mais isso, né, meu pastor? Meia hora. Mas dentro desses poucos minutos que nos resta, nós iremos entender o contexto desta palavra. Antes de falarmos do capítulo 30 de 1 Samuel 36, eu quero que depois os irmãos, não agora, os irmãos vão em casa e dêem uma olhadinha no capítulo 29. Lá aqui diz, olha, no capítulo 29, que Davi marcha com Aquis contra os israelitas. Ué, Davi, um hebreu? Davi lutando contra o seu povo? Como que é isso? E aí a gente vai entender o contexto para que a gente possa chegar aí. Irmãos, Davi, ele era um guerreiro nato. Os irmãos sabem que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora, o que me chama a atenção de Davi é que ele era um guerreiro não pela força, pelas estratégias, pelas armas que ele usava. Mas Davi era um guerreiro habilidoso, porque Davi sabia em que se constituía a força dele. Davi sabia o que o tornava vencedor. É tanto que ele escreveu no Salmo 51, ele disse: Senhor, não retire de mim aquilo que me dá força, aquilo que me faz de mim um guerreiro vencedor. Não retire de mim aquilo que me dá vida, aquilo que me dá alegria da tua salvação. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi se refugiava em Deus, ele acreditava em Deus, ele olhava para Deus.
Ele depositava a sua fé em Deus, a sua esperança em Deus, a sua força em Deus, independente de qualquer circunstância. Vamos lá, e por que Davi, então, ia batalhar, ia guerrear contra Israel? Davi aqui estava sob os cuidados de Aquis. Quem era Aquis? Aquis era um rei filisteu. Aquis, um rei filisteu. E Davi estava lutando, guerreando, junto com esse rei filisteu. Como assim, pastor Maurício? Vamos entender. Davi, quando ele foi consagrado, quando ele foi ungido a rei, houve um ciúme grande de Saul, que procurou matar Saul. E por muito tempo, Davi teve que fugir de Saul para não ser morto. A primeira vez que Davi tem um encontro com esse rei filisteu, Aquis, foi lá em Gate. Davi, chegando em Gate, fugindo de Saul. Olha a estratégia de Davi. Para que ele não fosse morto, para que sua vida fosse poupada, ele dá uma de louco. Ele começa a babar, começa a soltar saliva pela boca e começa a arranhar os portões da cidade. Aí o próprio Aquis olha para ele e diz, não, esse homem está louco, manda ele de volta. E mandou ele de volta. Essa foi a primeira vez. A segunda vez, Davi já não vem mais só, vem ele mais alguns homens. Aproximadamente 600 homens mais Davi. Ele agora já era um líder de um exército, ele já era chefe, e corrido novamente de Saul. Ele, corrido de Saul, chega para Aquis e diz assim, olha a estratégia de Davi, eu vim me aliar com você. Veio, só que era estratégia, irmão. Eu quero me aliar com você, porque Israel, um hebreu não poderia se aliar com um filisteu, porque eram inimigos cruéis, eram inimigos mesmo, ferrenhos, não se dava bem, amalequitas, filisteus, não se dava bem, eram povos pagãos, não se dava bem com o povo de Israel. Aí, ele olhando que Davi, o rei Aquis, olhando que Davi estava fugindo de Saul, ele disse, não, realmente ele vai querer nos ajudar, vai estar do nosso lado. E realmente, durante 1 ano e 4 meses, Davi ficou ali com Aquis sobre os cuidados, sobre a proteção, entre aspas, de Aquis, e Davi, para dizer que estava do lado de Aquis, dos filisteus, ele saía para guerrear e dizia, eu vou lá matar os israelitas. Só que ia nos povos vizinhos, e aí ele ia contra quem? Os amalequitas e outros povos, e chegava com despojos, e chegava ali, destruía ali um bocado de israelita ali, e aí ele foi ganhando a confiança. Aí quando os filisteus vai batalhar contra Israel, aí vamos lá, os príncipes dos filisteus na frente da batalha, e na retaguarda, Aquis e Davi com seus homens. E Davi com seus homens, só que quem é crente, irmão, quem tem Deus na vida, quando chega no meio do incrédulo, ele incomoda. O incrédulo não se sente bem, irmão. Você chega no lugar onde há trevas, você que é luz, a treva não se sente bem. Diz, não, tem que tirar essa luz daqui. Tem que tirar essa... Irmão, é igual quando você vem na estrada, que tem um farol alto, bate, você que está dirigindo, eita, essa luz está me incomodando. É desse mesmo jeito. Você, quando é luz que chega no lugar que tem treva, você incomoda. Davi foi lutar, guerrear, de repente os príncipes dos filisteus olham para Aquis e dizem assim, quem é este hebreu aí, ó? Quem é esse que está conosco? Ele, não, esse daqui é o servo de Saul e tal e tal. Ele disse, porventura não é esse daí que se cantava dizendo, Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares? É esse daí, olha, bota esse homem para voltar. Aqui já era Deus trabalhando. Bota este homem para voltar. Enquanto isso, para que os irmãos entendam, Davi, chegando em Gate, ele estrategicamente pede para Aquis, eu quero uma cidade, para que eu possa morar. E Aquis dá a cidade de Ziclag.
Ziclag para ele morar, e ele vai com seus homens morar lá, com sua família, sua mulher, seus servos, e vai morar nessa cidade de Ziclag. Então ali era o recanto de Davi e seus homens, era o reduto de Davi e seus homens, não poderia voltar, porque Saul estava procurando matar. E aí Davi vai até Ziclag e fica lá. Aí chega para Davi e diz: Davi, olha, os príncipes dos filisteus não querem que você vá para a batalha conosco. Davi declarou assim, olha como é que Deus é, meus líderes. Davi disse assim: longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Ele falou isso em relação a Saul. Nessa guerra, Saul morreria. E Davi teria que guerrear, batalhar. Aí Deus disse: não vou deixar. Aí Aquis chega para Davi e diz assim: Davi, pega seus homens, de madrugada e volta para a tua terra. Aí Davi diz assim: mas meu senhor, por quê? O que foi que eu fiz? Ele: não, Davi, você é um homem bom, apenas eu quero que você volte, Davi. Olha, os príncipes dos filisteus não estão se sentindo bem com você, vai que há alguma confusão aí, entendeu? Então é melhor você voltar. Aí Davi reúne seus 600 homens, de madrugada, e diz: então vamos voltar para Ziclag, onde está a nossa família, as nossas esposas, nossos filhos e nossa casa. E ele se apronta e vai até Ziclag, para casa. Quando ele chega em Ziclag, Davi e seus 600 homens. Isso aqui é uma mensagem até que pode ser usada, uma mensagem para pastores, para líderes, né? Mensagem forte. Quando ele chega em Ziclag, olha, irmão, qual era a expectativa de Davi e dos seus homens. Estão distantes, na batalha, vou chegar em casa, vai ter uma comidinha quente, vou abraçar meus filhos, beijar meus filhos, abraçar minha esposa, sentir o cheiro do meu lar, da minha casa. Que coisa boa é a casa da gente, né, irmãos? Pode ser um barraquinho. É o melhor barraco que tem. Eu não sei os irmãos, mas o meu trono em casa, irmão, é maravilhoso. Pensa num trono maravilhoso. Eu já fui em vários banheiros chique por aí, mas igual o meu trono da minha casa não existe, né? Não existe lençol, não existe coberta, não existe cama, colchão igual o da minha casa, irmão. Me perdoa. Igual da minha casa. Minha casa é bom demais. A comida da minha casa. E aqueles homens criaram a expectativa de chegar em casa e encontrar tudo bem. Porque, irmãos, pode estar acontecendo o que tiver conosco, mas se nossa família estiver bem, a gente também alcança forças, a gente alcança um jeito de ficar bem também. Mas você pode estar bem como for, mas se tua família estiver mal, você fica pior do que a tua família. E aqueles homens chegam até Ziclag. Quando eles deparam com a cidade de Ziclag, estava totalmente queimada, em cinzas. Não tinha mais comidinha feita, quentinha. Não tinha mais um banhinho quentinho. Não tinha cama, o lençol, o cheirinho da casa. Não tinha mais nada, porque os inimigos entraram e saquearam. Entraram e destruíram. E não apenas isso, irmãos. Além de queimar a cidade, eles pegaram as mulheres e os filhos desses homens e levaram. Aí dói, aí agora pesou. Não, pegou minha família, levou como escravo. Não, aí agora dói. Já viu aquela pessoa que diz assim: pode mexer comigo, agora não mexe na minha família não, porque eu viro uma onça. Isso não é coisa de crente não, mas dá até para se entender. Não é coisa de crente fazer nem falar. E aí, irmãos, a Bíblia diz que aqueles homens, eles choraram
a ponto de perder as forças. Imagino eu que eles gritavam a ponto de ficarem sem voz. Imagino eu que ele chorava a ponto de não ter mais lágrimas, de tanta angústia, porque a sua família não estava ali, seus filhos, a sua casa não existia mais. Inclusive as duas mulheres de Davi, Aioã e Abigail, as duas mulheres de Davi foram levadas. E aí nós lemos aí, e Davi muito se angustiou. Aí agora Davi tinha que lutar com um problema muito sério, que era o problema interno, problema dele. Diz que ele estava angustiado. Mas o que levou Davi a se angustiar? É porque, pastor Edmilson, tem pessoas que assim, quando está passando um problema, ele sempre quer culpar alguém por conta daquilo que ele está passando. E às vezes culpa a pessoa errada. Às vezes culpa quem não devia culpar. Às vezes culpa aquele que está o ajudando. Aquele que está o abençoando. E vai e culpa. Foi fulano de tal. Quando aqueles homens olham para Davi, eles dizem assim: culpa sua. Esqueceram de todos os benefícios que o seu líder lhes fizeram, ou lhes fez, né? Esqueceram de todas as benesses. Estavam diante de um problema e culparam Davi. Você agora é o culpado de tudo. Vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo. Aí a Bíblia diz que Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Aí vem o final. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Nenhum cristão está isento de acusação. Nenhum cristão está isento do deserto. E falando em deserto, deixa eu dizer uma coisa aqui. O que te faz vencedor não é você passar pelo deserto, não passar pelo deserto. Não é isso que te faz vencedor. Porque você pode passar pelo deserto e ser um vencedor. Jesus, ele passou no deserto. E Jesus, lá no deserto, ele foi um vencedor. Já Adão estava no paraíso. E lá no paraíso, Adão foi um derrotado. Você pode estar diante da bonança e você cair. Você pode estar diante da escassez e você permanecer inabalável, firme, forte em Deus. Você pode ter um lar poderoso, abençoado por Deus, e você pode cair. Você pode ter um lar que parece, irmão, que parece aquela história de Joãozinho, parece um inferno. Mas você ser vencedor nesse lar. O lugar onde você está não é o que blinda você, o que blinda você é obedecer à palavra de Deus. Davi, diante daquilo tudo, ele chama o sacerdote.
Ele chama Abiatar e diz assim: traz o éfode, a roupa para consultar a Deus, traz lá, bota aí esse negócio, as vestimentas sacerdotal, que eu vou consultar a Deus. Ô irmão, se nas nossas decisões, antes de tomarmos qualquer passo, qualquer decisão, se antes consultássemos ao Senhor, a gente não quebraria a cara. No que nós formos fazer, antes de realizarmos, se consultássemos a Deus, a possibilidade ou a probabilidade de dar certo com a aprovação de Deus seria 100%. Mas sem consultar, também há uma grande possibilidade de tudo se frustrar. Davi chega diante de Deus, diante da ameaça de morte, e diz assim: Senhor, e aí? Eu vou ou não à peleja? O que é que tu diz, meu Deus? Eu saio daqui, ele não sabia quem foi que aprontou aquilo ali. Aí Deus diz assim: pode ir ao encontro, pode descer, Davi, porque eu vou te dar a vitória, eu vou te entregar todos nas tuas mãos. O segredo está em descer à casa do oleiro, em consultar o Senhor. O problema nosso é que a gente olha para o tamanho da prova, para o tamanho da luta, para o tamanho da pressão, da ameaça, e deixamos de consultar a Deus. Papai, o que eu devo fazer? Me dê orientação. É por isso que muitas das vezes a gente tem que correr até nossa irmã e dizer: ô irmã, me perdoa, ô irmão, me perdoe. Eu fiz aquilo, não era para fazer, eu falei aquilo, não era para falar. É porque antes de fazer, a gente não está consultando a Deus. Mas que Deus nos dê graça. Que a gente pegue esse texto como exemplo e consultemos ao Senhor em tudo em nossa vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.